Síndrome metabólica e o tratamento não farmacológico. Está começando mais um Sportcast, o seu podcast para falar sobre saúde e performance. Roda a vinheta. Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos aqui em mais um podcast hoje para falar sobre síndrome metabólica. E antes gostaria de agradecer já a presença de mesa, professor Fernando e Salve, professor galera. Luiz. Fala, time, bora! Pessoal, hoje o nosso tema vai ser sobre esse. O Luiz vai definir aí o que é a síndrome metabólica e depois vamos entrar a fundo nesse tema e sobre os tratamentos não farmacológicos para ajudar a melhorar a tua saúde. E antes disso, já vamos fazer uma quebrinha aqui, agradecer os nossos patrocinadores, loja Go Coffee da Coronel Bittencourt, tá? A melhor. Primor Comunicação Visual e Página 1 Digital. Os melhores, né? Estão com a gente aí desde o início, acreditaram na gente, então sigam eles, acompanhem o trabalho e... Agora, Não tem erro, solta a palavra aí, meu nobre. Tá, então vamos lá. Bom, então por vezes quando a gente fala a respeito de síndrome metabólica, o que a gente associa? A gente associa com uma inflamação crônica de baixa intensidade, né? Geralmente a gente associa com isso. E de fato é isso. No entanto, quando a gente vai refletir e analisa do ponto de vista da literatura, da ciência, eles falam o seguinte, que a síndrome metabólica, ela é composta por alguns fatores. Dentre eles, por exemplo, primeira coisa, eles chamam de dislipidemia, né? Que é o quê? O que é dislipidemia? É a quantidade anormal de triglicerídeos e lipídios alteradas no sangue. Então, por exemplo, tem muitos ácidos graxos livres circulantes no sangue, tem uma quantidade diminuída de HDL, que é o famoso colesterol bom, tem o LDL alto, que é o colesterol ruim, e tudo isso, de certa forma, vai fazendo com que o corpo do organismo, do indivíduo, seja oprimido, né? As possibilidades funcionais vão se alterando e isso impossibilita com que ele fique em conformidade para continuar a vida. Ponto. E daí tem a dislipidemia, tem a famosa pressão arterial alta. Esse é um componente muito importante, porque indivíduos que possuem essa inflamação de baixa intensidade crônica, se eles permanecem também cronicamente com a pressão alta, esse é um risco de vida aumentado, né, de desenvolvimento de problemas, como famoso AVC, famoso infarto do miocárdio, entre outras coisas que são muito pertinentes, porque a gente não está falando só de ter uma vida simplesmente fisicamente ativa, e sim de questões relacionadas com a continuação da vida. Então, algo muito importante. Esse é um assunto muito legal de debater, né? E terceiro ponto, né? Dislipidemia, pressão arterial alta e, por último, e não menos importante, a famosa resistência periférica à insulina. Então, esses três componentes, eles falam na literatura, do Powers, que é um livro que nós três aqui gostamos muito. É até um livro que eu tenho há uns 6, 7 anos e não terminei de ler ele por completo. Não entendi tudo, né? A gente tá nessa busca de estudar tudo, né? A gente, não sei, eu falo por mim, mas também vejo, rapaziada, né, que a gente é meio que polímata, né? A gente estuda um monte de coisa, tenta se aprofundar bem e a gente nunca vai saber muito sobre tudo, mas um pouco para que a gente possa resolver os problemas na prática, né? Exato. E daí eles falam o seguinte, que esses três componentes que eu falei, eles compõem aquilo que o pessoal chama de síndrome X ou síndrome X. Quarteto mortal, né? Daí eles têm esses três fatores, perfeito. E daí quando associado à obesidade, principalmente a abdominal, eles chamam de quarteto mortal. Perfeito. Por que mortal? Porque, cara, se você tá com esses 4 componentes e permanece por longos períodos de tempo, você pode correr o risco de Famosa roleta russa, né? roleta russa. Você não sabe, pode ser que você viva a vida inteira bem, apesar desses problemas. Pode ser que você venha... Mas aí eu trago um dado importante, né? Então, para você, pessoal, que está nos assistindo, né? O Luiz falou de todos esses critérios. Então, só para a gente entender, né? Pressão, hipertensão arterial, circunferência abdominal é algo que eu gostaria de citar, né? Perfeito. Que é a obesidade abdominal. a né? gente a obesidade já abdominal, cita, né? já abre. Mas para a gente ter um valor quantitativo, né? A gente vai falar mais à frente sobre isso. A questão do colesterol e a resistência insulínica. Desses 5 fatores que a gente citou, triglicerídeos, HDL, circunferência abdominal, hipertensão e resistência à insulina, se você tiver 3 desses fatores, já é considerado pela Organização Mundial da Saúde que você é um portador da síndrome metabólica. E qual que é o problema relevante disso, pessoal? Pessoas com síndrome metabólica têm 3 vezes mais chances de ter um infarto agudo do miocárdio ou um AVC, um acidente vascular encefálico. Então, é por isso que nós estamos trazendo esse tema aqui para debater
e falar sobre as questões não farmacológicas, não estou dizendo que não precisa de medicamento, tem que ter o acompanhamento do médico, com certeza, mas a gente vai falar daquilo que nos compete, que é a parte do treinamento, como o treinamento pode ajudar a diluir esses problemas e ajudar em parte essa questão, né? Mudar, né, esse cenário, trazer essa mudança, né, para a pessoa. E nós temos alguns dados, se eu não me engano, é 88 a 102, masculino e feminino. Então, tem fácil aí na mão, hein? Tem. Então. Pessoal, circunferência abdominal, para homens, 102 centímetros. Então, pega lá uma fita de costureiro, passa ali na região da cicatriz umbilical. Homens com circunferência abdominal igual ou maior a 102 centímetros e mulheres acima maior ou igual a 88 centímetros. Esse é um dos fatores da circunferência abdominal. Pressão arterial, o que é considerado uma hipertensão arterial de modo crônico, né? Acima de 130 por 85 milímetros de mercúrio. Então, para que você possa fazer lá, você tem um aparelho de aferir pressão na sua casa. Você acorda pela manhã, todos os dias, e todos os dias você vai aferir a tua pressão. Acordou, primeira coisa, afere a pressão. Ao longo dos 5, 7 dias, você soma tudo isso. Se você fez o cálculo lá, mediu por 5 dias, você divide por 5 e vê a média. Se você fez por 7 dias, eu aconselho a fazer por 7 dias. Faz lá de segunda a domingo. E no final você soma tudo e divide por 7. Então soma todas as pressões sistólicas e todas as pressões diastólicas e divide pela quantidade de número que você aferiu e você vai ter a média. Então, o ideal é que você, para ser considerado síndrome metabólica, é igual, maior do que 130 por 85. Olha que interessante, famoso, cara. 13 por 8. Essa média eu não tava ligado. É que a condição basal nossa é o 12 por 8, né? Independente, às vezes o pessoal tem o que é um pouco mais acima, mais abaixo, mas tomar cuidado com esse dado, tá, pessoal? Porque às vezes você deixa passar, não, é assim mesmo e tudo mais, e, digamos, é o pontapé inicial de todo o restante que pode vir a acontecer contigo. Perfeito. E o que só complementar que você falou que é muito legal, né, que você citou os 5 componentes, né? Eu falei dos 3 que elucidam aquilo que forma a síndrome X, daí mais o quarto, que é a obesidade abdominal, que forma aquilo que o pessoal chama de quarteto mortal. Só que esse quarteto mortal é mais antigo, né? Um dado mais antigo da ciência de antigamente. Hoje em dia esse quarteto mortal é chamado da famosa síndrome metabólica. Então síndrome X, quarteto mortal e por último e não menos importante, que é o que o pessoal elucida na literatura atualmente, que é a síndrome metabólica. Então é isso. Tem esses 5 componentes. Dentre esses 5, se você tiver 3 ou mais, você é portador da síndrome metabólica. E para além disso... Posso só continuar ali a questão dos números, né? Para você saber identificar. Questão do triglicerídeos maior ou igual a 150. HDL para homens abaixo de 40 e para mulheres abaixo de 50. Então, esse é um outro indicador. E a resistência à insulina ou a glicemia, né? Falam da glicemia acima de 110. Só que qual que é o problema disso? Que às vezes você está com um quadro de resistência à insulina, teu pâncreas produz muita insulina e faz com que você acabe captando até que bastante glicose e a tua glicemia de jejum ela vai dar em níveis normais. Só que às vezes você já está com um quadro de resistência à insulina. Então é importante considerar a resistência à insulina. A gente até gravou um episódio sobre diabetes com a professora Andréa. Se você quiser se informar mais sobre a diabetes, pode assistir esse episódio, né? Mas a insulina, o ideal é que ela fique na média ali de 5, acima de 13 já é considerado, então, uma pessoa portadora de resistência à insulina. E aí que começam os grandes problemas dessa síndrome, né? O que é uma síndrome? É um conjunto de fatores da questão metabólica ali, que vai gerar uma série de produtos inflamatórios que vão desregular o teu organismo, levando a um quadro, uma maior chance de ter um infarto. Perfeito. Esses 2 episódios vão se complementar muito bem, né? Bom. Aí, pessoal, só pra a gente contextualizar, né? Provavelmente, não é que é pra todo mundo que estiver assistindo com certeza vai se beneficiar. Mas o nosso objetivo com esse episódio é conseguir direcionar e clarear um pouquinho o norte para profissionais de educação física, da área da saúde e principalmente estudantes, né? Quer dizer, ele já está fazendo estágio, ele está ali trabalhando, chega um indivíduo com síndrome metabólica, com obesidade abdominal, diabético tipo 2, e ele, não, vou passar qualquer exercício aqui porque vai resolver.
tudo bem, pode ser que se você der tiros no escuro, pode ser que você acerte o alvo. Não obstante, existe o risco de você piorar o caso do cara. Então, nosso objetivo é elucidar, fazer com que você, por meio de perguntas direcionadas, consiga saber o que o cara tem e, para além disso, você conseguir fazer uma reflexão desses dados e direcionar o treino, né? Porque quanto mais direcionado, menor o risco, que é o mais importante, é não piorar o quadro do indivíduo. Até na medicina eles falam, né, que o primeiro juramento é não piorar o caso da pessoa, né? Você fazer com que a pessoa se sinta bem. E, para além disso, você dá o direcionamento e tentar resolver o problema. Não piorar já é uma coisa muito boa, né? Coisa boa. Né? Só que hoje em dia é muito difícil, né? Porque tem muitos problemas que vêm até nós e a gente tem que intervir de forma racional. Então, contextualizamos o que é síndrome metabólica, o Andrezão trouxe os dados, o Voineira complementou, elucidou bem toda essa questão relacionada ao embasamento, para que vocês consigam direcionar, para que nós tenhamos métricas objetivas. E agora eu queria que a gente entrasse um pouquinho nessa questão do treinamento também, e a gente vai complementando essa base que já foi elucidada. Ô Voineira, o que você tem para dizer para nós, velho? Às vezes as pessoas refletem, não, síndrome metabólica, o que tem que fazer? Acho que a musculação é melhor, não, aeróbico é melhor, não, o indivíduo não pode correr, que ele já está no sobrepeso, ou pode correr. O que eles podem fazer para que eles consigam resolver o problema, né? Ou pelo menos piorá-lo? Então, pessoal, sempre quando nós falamos aqui, a gente sempre fala entre nós, porque como nós atuamos aqui na área, então acontece muito no nosso dia a dia. É verdade. Vocês têm que pensar da seguinte forma. Primeiramente, você vai ver o que o seu paciente, o seu aluno, ele necessita. Poxa, que nem o Luiz comentou, tá com sobrepeso, poxa, eu não consigo andar, não consigo correr, tá difícil a locomoção. Então, o que você vai começar? Com atividades de uma baixa intensidade. Mas o que é o principal fator que vai resolver, digamos assim, de imediato, essa questão relacionada à síndrome metabólica, mais precisamente em relação à resistência à insulina. Perfeito. Que é a própria contração muscular, tá, pessoal? Então, quando você prescreve uma musculação, por que nós prescrevemos muito musculação, né? Fazer a força em si, treinamento resistido, para pessoas que têm essa síndrome metabólica. Porque nós vamos utilizar a própria energia do músculo sem estar utilizando a insulina, certo? Então, nós vamos fazer com que essa própria contração muscular baixe esse estoque de glicogênio no músculo, fazendo com que seja necessário essa ressíntese. E isso vai baixar essa glicemia, essa alta glicemia que tem ali na corrente sanguínea, fazendo com que, tanto de imediato quanto a longo prazo, junto com uma dieta, com acompanhamento nutricional, seja com endócrino e tudo mais, faça com que justamente você acabe diminuindo os seus riscos cardiovasculares, respiratórios e tudo mais. E não só pelo fato da musculação, mas também o treinamento aeróbio, ele vem, por exemplo, assim, uma caminhada de baixa intensidade, que a gente trabalha ali, a questões mais aeróbias, faz com que nós consigamos ativar principalmente a beta-oxidação, que é o quê? Que é torrar a gordurinha mesmo, entendeu? Usar esses ácidos graxos ali justamente como energia. Então, não é só um e nem só outro. Então, nós utilizamos de métodos que vêm justamente para complementar e fazer como se fosse um combo positivo contra essa questão, tanto da obesidade, resistência à insulina. Mas, resumindo então, a musculação ela é o treinamento efetivo, é muito eficaz em relação à síndrome metabólica. Perfeito. Então ela vem justamente, que nem eu brinco com o pessoal, a musculação, o treino de musculação, não é hipertrofia bodybuilder, tá, pessoal? Não estamos falando disso, que às vezes o pessoal confunde. A gente sempre tem que deixar bem claro que nós não estamos falando aqui de musculação bodybuilder, chegar ali, confusão. Não, nós estamos falando aqui do treinamento resistido, contrair e relaxar com uma sobrecarga, para fazer esses processos aqui que nós estamos buscando, tá? Porque o teu músculo, digamos assim, ele tem um monte de energia nele. E se você, digamos assim, acabar com essa energia, você vai precisar estocar de novo, certo? Que é a questão do estoque do glicogênio. Então, se você depletar esse açúcar do músculo, esse açuquinha do músculo, você vai precisar ressintetizar. E isso, você vai ativar bastante coisa ali, uma cascata de sinalizações referente a essa ressíntese de glicogênio. Perfeito? Cara. Perfeito. Por que é importante, a gente falar tanto assim da musculação?
Porque como é nosso episódio, está sendo no YouTube direcionado para um público que é acadêmico, que às vezes é profissional da área. A insulina, ela tem um papel importante não só na permissão da entrada da glicose dentro da célula muscular, mas ela tem um papel importante também no fígado e no tecido adiposo, né? Então, no fígado lá, tem pessoas que têm resistência à insulina hepática. Que o que é isso? Quando você consome um carboidrato que aumenta a glicose no teu sangue, a insulina vai ser liberada, ela vai passar pelo pâncreas, vai ser liberada. Se esse indivíduo ele tem resistência à insulina, essa insulina ela não vai conseguir se ligar à célula muscular, não permitindo a entrada da glicose. Ela não vai conseguir se ligar no fígado, porque o fígado ele faz, quando você está com um estoque baixo de glicose, o fígado ele faz glicose para você, né? A famosa gliconeogênese, né? Formada por esse processo, né? Só que a insulina, ela se liga no fígado e ela estanca a produção de glicose por meio quando a glicose está alta no sangue. E tem um papel fundamental também na célula de gordura, né? Que ela faz com que quando tem glicose no sangue, ela para a produção de formar ácido graxo e quebrar o triglicerídeo. Se você tem uma resistência insulínica, tanto na célula muscular, quanto na célula adipócita, quanto no fígado, não vai funcionar essa insulina. Você vai estar com resistência à insulina generalizada. Então, o tecido adiposo ele vai continuar produzindo ácido graxo, o pâncreas vai continuar produzindo glicose, mais a glicose que você ingeriu, isso vai gerar um problema gigantesco no teu organismo. Por quê? Essa glicose elevada no sangue vai gerar produtos de glicação, que a gente chama, né, que vai se ligar a moléculas de hemoglobina, vai aumentar o sorbitol, vai causar dano na parede das artérias, isso vai fazer com que vá criando placas ali de ateroma, fazendo com que o indivíduo vá ser levado a um quadro de um infarto ou de um AVC, dependendo onde está esse trombo, por conta dessa glicação, por conta dessa glicose elevada. Se for numa artéria, por exemplo, que irriga o coração, o cara tem um infarto do miocárdio, né? Se esse Isso. ateroma romper, né? E esse ateroma que ele falou, pessoal, nada mais é do que um acúmulo de pequenas gorduras que vão sendo, digamos assim, acopladas dentro das artérias, das veias, que a partir do momento que você não cabe mais ali em um perímetro, ela explode, né? Digamos assim, extravasa, e acontece isso que o Andrezão falou. É isso aí, daí um abraço, né? Aí é só... Viu, uma coisa que você falou, né, que é um ciclo, como que eu posso dizer, de retroalimentação deletéria, né? Então, por exemplo, o indivíduo está com hiperglicemia. Daí, beleza, o que acontece? O pâncreas, né, via feedback negativo, ele libera mais insulina, certo? Que daí, tipo assim, mesmo que tenha insulina ideal, ela só não tá tendo efeito, o corpo não sabe disso, né? E o que acontece? O cara tava com hiperglicemia, o cara desenvolve hiperinsulinemia. E aí, a partir disso, uma sequência de eventos acontece, por exemplo, isso faz com que o nosso sistema nervoso simpático aumente a sua liberação de catecolaminas, por exemplo, de aumenta a pressão arterial. O cara tá com hiperglicemia, hiperinsulinemia, pressão arterial alta, o cara já tem uma compressão das vísceras ali, porque por vezes ele já é um indivíduo obeso, né, nessa região abdominal. Então tudo isso somado, por exemplo, a uma placa de ateroma numa artéria que irriga o coração ou que vai para o cérebro, o cara pode vir a falecer por não estar praticando exercício. Então isso aí é muito delicado, né? Eu até queria compartilhar um dado com vocês, não sei se vocês estão ligados nisso, mas a gente se dedicou muito a estudar essas coisas, tudo tal. E tem um dado que diz o seguinte, ó, que a primeira coisa, né, o ponto deflagrador é a obesidade, é o sobrepeso, né? Sim. E eles falam o seguinte, ó, que todos esses fatores, né, essas particularidades que oprimem as possibilidades funcionais do organismo. Se o indivíduo está com, por exemplo, 120 quilos e tem 1,60 de altura, e se ele perde 20% desse peso, 20%, ele continua muito no sobrepeso, na obesidade. Se ele perde 20% desse peso, todas essas particularidades que ele tem de alterações bioquímicas e funcionais, elas se normalizam ou elas são, como que fala? Remissivas. Então, por exemplo, você consegue diminuir por completo, se você perder 20% do peso. Então, a primeira coisa para um profissional da área que está acompanhando o indivíduo com síndrome metabólica é fazer uma intervenção direcionada, se possível de maneira multidisciplinar, para tentar baixar pelo menos 20% do peso. Às vezes o cara ele quer baixar muito mais, né? O cara falou, às vezes vira e fala, não, mas eu
Na minha época, no meu auge, quando eu tava bem, eu pesava 70 quilos. Tudo bem, você vai estar com 100, é 30 a mais daquilo que você quer. Só que você já tira todos esses riscos que... Eles falam assim que esses riscos associados, se você diminui esses 20% de peso, para daqui 10 anos você diminui o risco de desenvolvimento de obesidade tipo 2, que é a insulino resistente. Então, se o indivíduo não tinha essa resistência periférica à insulina, ele consegue evitar e salvar sua vida ali. Então, é muito importante, né? Você veja, né, que hoje esse olhar está muito mais direcionado justamente na obesidade, né? Porque não lembro qual episódio que a gente falou aqui. Então, esse tratamento, tanto exercício físico quanto reeducação alimentar, ele é extremamente positivo, tá? E outra, digamos assim, é como se fosse o suprassumo do tratamento, né? E também é importante orientar o pessoal aqui, que ó, pessoal, não venham, que nem o Luiz falou, 20%, pessoal, não queira colocar metas muito absurdas que você acaba se frustrando no meio do caminho. Frustra então, o aluno também, né? Frustra o aluno, então calma, vai com calma, vai devagar. Primeiro veja qual que é a sua situação para você começar a fazer essa intervenção. Isso aí. Então, e você falar que a questão central é a obesidade é importante, porque a medicina hoje ela enxerga o tecido adiposo como um órgão extremamente ativo que libera diversas adipocitocinas inflamatórias no organismo. Principalmente na região central do corpo, né? Então, esses tecidos são mais ativos. ativos. O que é essa gordura visceral, pessoal? É aquela gordura que está por baixo do músculo, que está ali na cavidade abdominal. Então, toda essa gordura está liberando ali citocinas inflamatórias, como angiotensina, resistina, está liberando ali fator tumoral, fator de necrose tumoral. Tudo isso vai culminar para levar a esse quadro, né? Então, a importância do emagrecimento, a gente não está falando aqui sobre estética, nós estamos falando sobre saúde. Isso que é importante você entender. Aquele organismo, aqueles órgãos que estão ali no meio totalmente inapropriado, cheio de gordura, obviamente não vão conseguir trabalhar direito. E isso gera um problema gigantesco para o organismo. Então, quando nós falamos em emagrecimento, longe de nós estarmos falando sobre puramente estética, nós estamos falando sobre bom funcionamento do organismo, né? E outra coisa importante, né, que não sei vocês, assim, mas eu antes de me debruçar acerca dessa temática, eu tinha uma visão que era uma coisa e depois de você vê, né, como às vezes a gente tem uma ideia, uma visão de uma coisa e ela vai mudando com o passar do tempo. Isso é bom, né, que você olha pra trás e percebe que tá evoluindo. Mas às vezes as pessoas olham e tal, essa inflamação de baixa intensidade, né, a inflamação é uma coisa ruim, né? Só que a inflamação não é uma coisa ruim. Exato. A inflamação é uma coisa boa. A inflamação tem que existir, ela é importante. Só que o que acontece, pessoal? Quando a gente fala de inflamação, a gente tem que entender o que é inflamação, primeira coisa. E a partir disso entender que ela é ruim por conta do contexto que a gente se coloca. Então a gente, por exemplo, as pessoas às vezes, não, tô com uma inflamação, não sei o que, o cara vai tomar anti-inflamatório. Não treino muito pesado, tomando anti-inflamatório. Cara, a inflamação é um mecanismo de defesa, ele geralmente está relacionado com ou dano tecidual, por exemplo, cortei meu braço aqui. Então, naturalmente, células do sistema imune vão migrar para essa região, vão formar uma capa de proteção e vão fazer o reparo do tecido. Então, isso aí é natural. Se não inflamasse, se não vermelhasse, se não inchasse, se você não experienciasse a dor, a dor não é ruim também, né? A dor é uma coisa boa. Ela é ruim quando, primeiro, você não resolve o problema, o cerne da questão, e também quando, de certa forma, existe uma desregulação otimizada entre o problema e a magnitude da dor, né? Então, por exemplo, que é o que acontece com alergias, que é o que acontece com... Quer ver outro exemplo? Deu outro exemplo? Você não lembra outro exemplo aí, cara? Alergia, por exemplo, um fator deletério que acontece e que não está em conformidade com o estímulo gerado. Que, você entrou em contato com uma substância que não causa mal pro teu corpo. E teu corpo teve alterações ali que você fica mal e tal, não sei o quê. Tem outro também que é doenças autoimunes. Perfeito, cara, é isso. Então, por exemplo, às vezes, o nosso corpo, ele destrói células do nosso próprio corpo que causam problemas por desregulação, por problemas criados pra gente mesmo. Às vezes é uma questão hereditária, genética, e por vezes também, de certa forma, é algo criado por particularidades fenotípicas, né? Que é como a gente... questões fenotípicas têm duas particularidades, né? Que é a questão do ambiente e como você age, né? Seus comportamentos frente a esse ambiente. Então tem essa questão. Então isso é muito importante, né? Então a inflamação é boa. Ela tem um papel.
ela é ruim quando ela é desregulada e ou também quando a gente não resolve o problema a curto e médio prazo, né? Vamos dizer que a inflamação crônica é um problema. A inflamação crônica é um problema. Que Essa- tem duas, né? A aguda, que é crônica. horas e... Tem horas e até alguns poucos dias. E tem essa aguda que pode virar crônica. E tem uma que é apenas crônica, né? Que ela se desenvolve de maneira crônica. Então, tem essa porque questão, né? a maioria dessa, né, na verdade, esse conjunto, né, esse quarteto mortal, ele não vem do dia para noite, pessoal. Então, ele não vai acontecer, nossa, agora eu tô tranquilo. Por isso que é importante você sempre manter, né, o seu nível de atividade física, o seu nível de exercício físico. Porque a partir de uma obesidade, por exemplo, você pode, né, que nem a gente acabou de falar aqui, vem dislipidemia, hipertensão, resistência à insulina. Então, se você, por exemplo, às vezes não veio, já não nasceu, tem questão hereditária, né, em questão da resistência à insulina, você justamente pode desenvolver de bobeira isso, tá? E o exercício físico, eu sempre brinco, o pessoal tá aí de graça, cara. Ó, Jesus deixou de bobeira aqui, ó, só pratica aí que você vai ter uma vida tranquila, tá? Então eu vejo hoje, né, que a nossa alimentação, eu falo porque nós também somos filho de Deus, a gente come uma pizza, come um cachorro quente, come um negócio, e esses alimentos hiperpalatáveis às vezes acabam sendo inseridos na dieta e eles são muito hipercalóricos, tá? E às vezes você acaba perdendo a mão, você vai errando ali, daqui a pouco você vai falar, meu Deus, o que está acontecendo? Então é muita atenção, pessoal. Então o exercício físico, ele é aquela medalhinha de ouro, assim, ó. É a pedra angular, é o padrão ouro ali do tratamento, né? Exatamente. Você até falou da questão que não é do dia para noite, né? Eu até trouxe uma foto aqui de um coração saudável e um coração Lança aí para nós. não então. saudável, né? Pra gente entender, pessoal, o que é um coração Meu chapéu. não saudável, um coração saudável. O que é essa gordura visceral que a gente tá falando? É um coração extremamente... eu até pedi aí pra galera da página 1 aí colocar na tela aí para visualizar melhor, mas um coração extremamente... Isso aqui não foi causado da noite pro dia, Não né? é uma semana, né, Isso pá? aqui Não é uma comer uma semana. pizza aqui. Isso aqui é um estilo de vida totalmente inadequado ao longo dos anos. E claramente que uma pessoa dessa tem uma tendência muito maior de infartar do que um indivíduo que tem um coração saudável. Não que naquele caso não possa acontecer. Pode. Mas as chances, aqui como os estudos mostram, pessoas que têm síndrome metabólica, que tem tudo isso que a gente falou, tem 2 a 3 vezes mais chances de infartar. E, obviamente, fica claro, ao olhar uma foto dessa, você consegue perceber claramente que não é um coração saudável. Como é que um coração desse vai exercer a sua função de maneira... como que eu posso dizer assim? De maneira corretamente, se está numa situação dessa. Né? É só você Cara, pensar, é bizarro, né, velho? pega você aqui, começa a andar na rua, coloca e põe alguém nas tuas costas pra você carregar aqui. Entendeu? A ideia é como se fosse essa. Ele tá sobrecarregado, não tem o que Agora, fazer. pensa um indivíduo que causou isso por uma má alimentação, por um sedentarismo. Às vezes o cara é tabagista, imagina como é que está o pulmão desse indivíduo. Então, obviamente que essa pessoa, ela jamais vai ter uma vida saudável nesse sentido, né? Então, às vezes, e eu gosto de bater nessa tecla, você faz os teus exames de sangue lá e tá tudo normal. Mas porque você é um cara novo, você é um cara que... Não é pelo que você faz, é apesar do que você faz, os seus exames ainda continuam... Continuam bons, porque você é uma pessoa nova, o teu pâncreas está trabalhando muito bem, então você, ao passo que você come muito carboidrato, o teu pâncreas produz muita insulina. E aí você consegue manter, porque o corpo ele vai lutar de tudo quanto é jeito, com todas as Super forças que estimulado. ele tem, para manter o nível estável, para manter a homeostase. Só que você está desenvolvendo um quadro de insulinemia, porque teu pâncreas está liberando muita insulina, essa glicose elevada vai fazer com que gere esses produtos da glicação que a gente falou, a insulina vai ativar o teu sistema nervoso, vai aumentar a tua pressão arterial e tudo isso vai levar a um quadro totalmente inapropriado, levando às chances de morte. Por que a síndrome metabólica ela foi estudada e ela foi dada pela OMS ali no final da década de 80? Porque um médico ele começou a observar, a investigar o que tinha em comum das pessoas que infartavam. E aí chegou ao consenso de que esses fatores, esses 5 fatores que nós citamos aqui, eram fatores em comum das pessoas que infartavam. Então não é um dado abstrato.
aleatório. Isso aqui realmente acontece. Então, nós precisamos cuidar da nossa saúde com um olhar totalmente diferente. Mas vamos falar agora de ponto a ponto, hipertensão arterial, o que a gente pode fazer com Cara, era o que eu tava pensando, velho. exercício. Deixa eu dar só um dado importante Por favor, também vai pra lá. complementar o que você falou. Que assim, ó, por exemplo, as pessoas pensam, né? Não, beleza, esse podcast é importante, esse episódio e tudo e tal, mas não é tão importante assim. Tá, então acho que a partir do que eu falar, você vai mudar um pouquinho a tua visão. Porque, por exemplo, ó, que nem o Andrezão conceitou muito bem até o momento em que ocorreu essa análise sistemática de dados e os caras identificaram pontos que se assemelhavam entre as pessoas que faleciam, né? Tipo de infarto ou AVC. E eles também conseguem fazer uma forte relação causal entre síndrome metabólica e neoplasias malignas e câncer. Por exemplo, em homens, por vezes, tem 2 tipos de cânceres que são predominantes, né? Que é um que é do esôfago, né? Que é em virtude do desgaste ali, uma formação de uma hérnia de hiato ali, principalmente no esfíncter esofágico inferior, que é na porção inferior de transição do esôfago para o estômago. E por quê, né? Porque o sobrepeso na região abdominal, ele gera uma compressão nas vísceras que impede com que o indivíduo consiga, de certa forma, fechar uma válvula que, né, o alimento ele passa aqui, a válvula abre, ele vai para o estômago e em tese ela fecha. Mas por conta da pressão gerada, né, desse aperto nas vísceras, por conta da gordura e de vários outros fatores, ocorre o refluxo gastroesofágico, né? E isso de forma crônica há muitas décadas. Claro que às vezes não é do dia para noite, que nem vocês muito bem pontuaram, mas acontece. Sim. A conta ela sempre chega. Às vezes ela não chega hoje, não vai chegar amanhã. Só que até o Voina sempre fala, né, do princípio da colheita, não é? Cara, você tá plantando uma batata, você vai colher batata, velho. Se você não tá resolvendo esse problema, ele não vai desaparecer. Ele, por vezes, vai se acumular e uma hora a conta chega. E em mulheres é câncer de mama. Então, cara, olha só que coisa importante e como, por vezes, o tratamento não é difícil. Ele não é rápido, mas ele não é difícil. Se contrata um bom personal, principalmente nós 3 aqui, cara, você consegue resolver esse problema, entendeu? Então, é importante, vale a pena se especializar, se aprofundar para resolver os problemas na prática. Eles falam que a última prova teórica sempre é a prática. A gente só estuda essas coisas por conta da vida real. Não basta saber isso, chegar na vida real e não fazer nada. Então, é isso aí. Agora vamos um por um, então. Pode começar, Andrezão, então, dislipidemia? Dislipidemia? Eu falo da PA. Depois o Andrezão fala que o Voina já apontou da RPI, lá da resistência periférica à insulina. Tá. Então, falando desse processo do emagrecimento, né? Como que a gente metaboliza a gordura no nosso organismo? Como que você emagrece de fato? 2 processos. A lipólise, que é a quebra da molécula do triglicerídeo, né? Então, um triglicerídeo é um ácido graxo, 3 ácidos graxos e uma molécula de glicerol. Você precisa quebrar isso e depois esse ácido graxo livre precisa ser o beta-oxidado lá na mitocôndria, extrair da energia dele para formar ATP. Então, para trabalhar essa questão da dislipidemia, vai contar muito o fator da dieta, né? A dieta é extremamente importante. Logo, se você não ingere gorduras boas, não tem como você melhorar também. Por que o colesterol ele é importante, né? Às vezes as pessoas acham que não é importante, né? Mas várias coisas no nosso organismo são formadas por colesterol, né? Inclusive hormônios, como testosterona, por exemplo, né? A camada, a membrana celular é formada de colesterol, é uma bicamada lipídica. Então, tudo isso é importante. E para lidar, né, com essa questão do triglicerídeo, nós precisamos, então, fazer a lipólise, quebrar o triglicerídeo. Como que a gente faz isso? Treinamentos intervalados. Fazendo com que a gente aumente, né, a liberação de Catecolaminas. Das catecolaminas vai fazer com que esse processo aconteça, que é a quebra da molécula do triglicerídeo. Que fica onde mesmo, Andrezão? Agora a questão... Só um pouquinho, já continua. Tá. Essa questão da quebra do triglicerídeos, por que a gente não deve contar, porque eu vejo isso na prática, como a gente fala, né, essa questão, as pessoas contarem calorias nos treinos, né? Ah, gastei tantas calorias. Não adianta nada, né? Não importa, pessoal, o quanto de caloria você está gastando durante o treino. Mas as repercussões fisiológicas que aquele treino está promovendo no teu organismo para que você passe o restante do dia metabolizando gordura, para que você crie um ambiente onde você passe a utilizar melhor a gordura
ao longo do seu dia a dia e não fique usando o glicogênio, a glicose. Então, quebra do triglicerídeo, treinamentos intervalados. Beta-oxidação, utilização desse ácido graxo dentro da mitocôndria. Treinamentos de baixa intensidade. Por quê? Quando você vai para uma atividade de alta intensidade, a liberação dessas catecolaminas vão inibir a utilização da gordura. Então, você não vai conseguir utilizar a gordura como um mecanismo de energia. Você vai dar preferência para os carboidratos, né? Para a glicólise. Então, treinamento de baixa intensidade. Então, às vezes, o treinamento em jejum é uma ótima ferramenta para que você possa utilizar esse ácido graxo e controlar esse glicerol. Trabalhar nessa maneira mais aeróbia, né? Exatamente. Então, ou pode ser o treinamento do HIIT, ou pode ser a própria musculação também que vai estar gerando essa quebra desse triglicerídeo, né? Não é só o treinamento intervalado. Então, são duas estratégias. A combinação dos métodos é sempre a melhor estratégia, né? Perfeito. Pressão arterial? PA? É que o Andrezão falou assim que o homem manja, né? O cara é entendido das coisas, né? Ele falou da lipólise, né? A lipólise acontece no tecido adiposo, né? Quer dizer, o cara tá aí, daí você falou dentro da mitocôndria, dentro da célula muscular. Que às vezes pra gente a gente tá só tão pra acostumado, né? A gente tá tão acostumado, tão... né? E da pressão arterial alta, é interessante o seguinte, né? Até o exercício físico é bom, mas se feito de maneira, às vezes, sem refletir muito a respeito, é até perigoso, né? Porque como nós falamos a respeito do indivíduo com uma placa de ateroma no vaso sanguíneo, qual que é o problema, pessoal? O que acontece? Quando o indivíduo está fazendo exercício físico, principalmente exercícios multiarticulares, com uma sobrecarga mecânica externa muito alta, por exemplo, o cara tá com síndrome metabólica, o cara vem pra você vai botar ele pra agachar com 200 quilos. Tá com a pressão alta já, né? Ele vem hipertensivo. Parece até engraçado quando a gente fala, mas acontece, cara. O leg press lá, às vezes o cara é muito forte e bota ele fazer 300 quilos no leg press, entendeu? Até a falha. É arriscado. Roleta russa. Não, tudo bem, o cara pode fazer, o indivíduo tá com sobrepeso ali e tudo tal. O profissional, ele sempre tem um feeling, principalmente aquele que tem um embasamento teórico. Ele sabe o que funciona e o que não funciona. O difícil é encontrar esse profissional, mas ele existe. Eu conheço 2 aqui. E daí qual que é o lance, pessoal? Quando esse indivíduo faz uma série com uma sobrecarga mecânica externa em exercícios multiarticulares, enquanto ele faz aquela manobra de Valsalva e ele está em apneia, ele tende a aumentar a pressão intraabdominal e intracraniana, né? E quando essa pressão aumenta, até só conceituando, né? Quando às vezes a gente fala muito de pressão, né? Pressão arterial, pressão alta. O que é pressão arterial, né? A pressão arterial nada mais é do que a força, o atrito que o sangue exerce na parede dos vasos sanguíneos. Pronto. E a fórmula matemática para pressão arterial é bem simples também. É o volume sistólico do coração. O que é volume sistólico? É a quantidade de sangue que o nosso coração, mais especificamente o ventrículo esquerdo, ejeta em direção à aorta, que é a artéria que sai do coração, lado esquerdo, em direção à grande circulação, a circulação que eles chamam de sistêmica. Então, a quantidade de sangue que a gente ejeta por sístole ventricular, ou seja, por batimento, é o que eles chamam de volume sistólico. Então, o volume sistólico vezes a resistência vascular periférica. Então, por exemplo, Luiz, não entendi, ficou meio confuso. Você deu muito exemplo e acabou... Por exemplo, o indivíduo, para a mesma quantidade de sangue ejetado, vamos dizer que ele manda 150 ml de sangue em direção à artéria aorta. Para a mesma quantidade de sangue, quanto menor o vaso sanguíneo, ou seja, quanto maior a resistência periférica, vascular periférica, periférica insulina, maior a pressão. Ou também, da mesma forma, para o mesmo calibre do vaso sanguíneo, quanto mais sangue ele ejeta, maior a pressão. Então, existe esse cálculo matemático bem simples para elucidar justamente essa pressão arterial, que pode ser alta, normal e ou baixa. E qual que é o lance? Não, porque é importante a gente falar, e você agora fez refletir e lembrar dessa questão que a medicina enxerga o tecido adiposo como um órgão que libera citocinas, né? Então, o tecido adiposo libera uma citocina inflamatória, que é a angiotensina 2. Então, nós temos mecanismos no nosso organismo de regulação da pressão arterial. Uhum. E a angiotensina 2 é uma citocina que faz com que aumente a pressão arterial. Então, no indivíduo que tem uma síndrome metabólica, que tem obesidade, ela vai estar liberando a angiotensina 2. Então, naturalmente, essa pessoa já vai estar com uma hipertensão crônica. E aí, o exercício físico, ele tende a aumentar ainda mais a pressão. Por isso que é importante, né, a gente entender, só elucidar, sempre linkando com a questão da obesidade, né? Por que então a obesidade, o que ela interfere? Justamente nisso.
uma das citocinas inflamatórias que o tecido adiposo libera é a angiotensina 2, que vai sinalizar para aumentar, para fazer vasoconstrição e, consequentemente, aumentar, né? Você falou da resistência vascular periférica, é a angiotensina 2 que faz esse processo, né? Quando você tem uma queda de pressão, o teu rim libera lá uma proteína que vai circular no teu sangue, vai sinalizar para o vaso para aumentar a resistência vascular. Só que o indivíduo obeso, o tecido adiposo libera essa citocina também. Então, pensa, o tecido adiposo sinalizando para aumentar a resistência vascular periférica. E daí, você vai... Pode falar, perdão. Cortar aqui, porque eu vou fazer um complemento aqui, que agora eu também recordei, por isso do treinamento intervalado. Porque um dos objetivos também do treinamento intervalado é o quê? Promover angiogênese. Opa. O que é a angiogênese? É justamente para vir como um complemento disso que o Luizão falou. Essa angiogênese, essa criação de novos vasos sanguíneos periféricos, tanto para entregar o oxigênio, quanto para justamente diminuir essa pressão arterial. Então, se você tem mais vaso sanguíneo, para o sangue poder correr mais, então, consequentemente, o sangue passa mais devagar, conseguindo entregar melhor aí os nutrientes. Então, por isso que, mais uma vez, nós falamos, utilização de métodos, um complementando o outro, tá? Não todos isolados. Entender essas cascatas de sinalização, esses mecanismos. O que treinamento intervalado faz? Sinaliza a cascata de sinalização para fazer angiogênese, fator de transcrição mitocondrial, para melhorar VEGF. A questão de captação de glicose. Então, tudo isso é importante entender na parte da fisiologia para que você consiga, de fato, utilizar o treinamento físico como um método não farmacológico. Perfeito. Não é só, a musculação é boa. Não, como musculação? Vem, pode vir, eu sou especialista agora. Exatamente. Não é assim, velho, é perigoso, vai cara. chegar lá, vai fazer o quê? Vai colocar o indivíduo num leg press com 200 quilos? Cara que já tá com a pressão arterial elevada, e daí? Perfeito. Eu até... Pô, rapaziada, a gente tá muito sincronizado aí. Daí, por exemplo, complementando meus dois grandes companheiros, por exemplo, o Andrezão pontuou muito bem com relação à angiotensina... Coloca um pouquinho pra mim. Angiotensina 2? Beleza, então a angiotensina 2 atua na vasoconstrição do vaso, certo? Se em paralelo a isso o cara faz um treino errado ali, mal direcionado, ele aumenta... Porque assim, como o Andrezão muito bem pontuou, tem até no livro do Powers e no 16º capítulo de um livro relacionado à inflamação, que até eu mandei pro Fernando lá, muito bom, que eu tentei dar uma estudadinha para chegar bravo também, né? E eles falam o seguinte, que o indivíduo que está na obesidade com síndrome metabólica, na média, ele já tem o sistema nervoso simpático hiperativo. Ele já está com a frequência cardíaca em repouso muito alta, ele já está com catecolaminas no sangue, e daí já está liberando angiotensina 2, então o volume sistólico dele está alto, o débito cardíaco está alto, que é a quantidade de sangue que o nosso corpo ejeta por minuto, né, que tem o volume sistólico e débito cardíaco. E o vaso sanguíneo já está restrito. Cara, esse é o combo para, se o indivíduo tiver uma placa de gordura no vaso sanguíneo, ela se romper, porque o problema não é ela estar ali, porque se ela está ali, está tudo bem. Por quê? Porque o sangue, por mais que a pressão naquela região esteja alta, vamos dizer que aqui tem uma placa de gordura, certo? Isso aqui é o vaso sanguíneo. Vamos ver se eu faço uma gambi boa aqui, ó. Ele está aqui, o sangue está passando nessa região, a pressão está mais alta. Só que tua vida continua seguindo, tua vida não vai parar, você não vai falecer. O problema é quando esse vaso sanguíneo ele começa a diminuir e você começa a mandar mais sangue. Porque quando você começa a mandar mais sangue, esse sangue, o atrito gerado, ele vai aos pouquinhos, e vários outros fenômenos fisiológicos fazem com que essa placa de ateroma, ela queira intencionalmente ir em direção ao centro do vaso. Quando ela vai em direção, tem várias células do sistema imune que revestem ela, inflamam ela, aumentam ela de tamanho, e quando ela vai... Por exemplo, a gente sabe que nosso sistema circulatório, ele é composto de artérias, arteríolas, vênulas, veias, e aí... Capilares, que é mais pequenininho, nessa sequência. Cara, se esse ateroma ele tá indo em direção a vasos menores, em algum momento ele vai... Travar. E travou, bloqueou deu ruim. Fluxo, né? Bloqueou o fluxo. Vai gerar necrose, e aí vai gerar uma série de complicações, né? Essa necrose aí vai aumentar ainda mais a inflamação. Então, tudo isso vai impactando. E, Voineiro, eu queria aproveitar então para, que eu falei dessas questões. Você poderia falar com relação ao exercício para indivíduos, né? Com a questão da pressão alta e tal. Como é que faz? Qual que seria a melhor abordagem? Se não é bom botar leg com 400 quilos, o que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer, né, pessoal? Então, vamos lá. Quando você coloca, você tem que pensar o seguinte, a hora que você está fazendo o exercício, você está vasodilatando essa musculatura, certo? Ou seja,
você acaba por diminuir essa pressão, por exemplo, nos exercícios monoarticulares ali e tudo mais. O que nós temos que levar em conta é cuidar só com essa sobrecarga externa, por exemplo, um agachamento, um terra pesadão. O que você vai fazer? Você pode trabalhar, por exemplo, com pessoas que têm hipertensão com um método em circuito. Você começa a trabalhar em circuito. Então você vai lá, coloca um exercício para membro inferior, coloca um exercício para membro superior. Então você vai fazendo essa alternância em vários músculos, de maneira que você vasodilate muitos músculos, consequentemente você não aumente essa pressão. Ou seja, você acaba promovendo um ambiente metabólico interessante para esse indivíduo e acaba, digamos assim, não prejudicando, não correndo um risco mais acentuado ali, né? Risco acentuado. Você não tem esse risco justamente de causar ali uma pressão mais, digamos assim, mais acentuada e ocorra, né, alguma coisa que a gente não quer, né? Então, perfeito, cara. A ideia é justamente o quê? Então, recapitulando, trabalhar exercícios alternados. Por exemplo, vai ali, faz uma cadeira extensora, aí você vai ali, faz um supininho, faz uma panturrilha, faz uma abdutora, faz um bíceps, entendeu? Então você vai fazendo esse método em circuito de maneira que você vá vasodilatando vários grupamentos musculares, não elevando essa pressão e fazendo com que você consiga, digamos, manter uma constância nos exercícios até que seja sanado essa questão ali por vias tanto Perfeito, em conjunto, né, com vias medicinais e etc, entendeu? Perfeito. E Andrezão, cara, espetacular. Pontuou e finalizou de maneira espetacular. Com relação à resistência periférica à insulina, o que você tem para dizer para nós? Resistência periférica à insulina? Periférica. Então, pessoal, a insulina ela tem essa função na célula, né, de permitir a entrada da glicose para dentro da célula. E o exercício, por sua vez, né, a musculação, o exercício físico, ele tá tranquilo. Ele faz essa captação da glicose sem a necessidade da insulina. Então, o exercício físico, ele vem justamente nessa questão de você não ser dependente da insulina para a captação de glicose. Então, pessoas que têm resistência à insulina, a insulina está sendo liberada, mas ela não está cumprindo o seu papel. E o que a gente precisa fazer nesse indivíduo? Tem que tirar essa glicose do sangue, porque essa glicose ela vai se ligar a outras proteínas que vão gerar processos inflamatórios, que, por exemplo, vão se ligar à molécula da hemoglobina, vão gerar sorbitol, vai causar danos nos neurônios. Essa pessoa que vai desenvolver um quadro de diabetes, vai pisar lá num prego, vai bater o pé, não vai perceber. Por quê? Por conta dessa glicose que começou lá atrás, Caraca, elevada de modo crônico, né? Então, o que é a diabetes? É o açúcar alto cronicamente no organismo. Nós precisamos resolver esse problema. Como que a gente vai resolver esse problema se a insulina não está fazendo esse papel? O cara já foi no médico, está tomando insulina, mas não vai resolver, porque ele está com resistência à insulina. A insulina ela não está se ligando ao seu receptor, ou se estiver ligando ao seu receptor, não está cumprindo o seu papel, porque esse indivíduo está com vários fatores, né? O TNF-alfa, que é um fator de necrose, vai atrapalhar a cascata de sinalização também da insulina, não vai fazer com que o GLUT4, que é a proteína que fica lá dentro da célula, se transloque até a membrana para permitir a entrada da glicose. Então, imagina lá a célula aqui, GLUT4 lá no meio, quando a insulina se liga ao seu receptor, o GLUT4 vai até a membrana e permite a entrada da glicose. Se a insulina liga e não está fazendo o seu papel, porque o indivíduo está com um quadro inflamatório, está com resistência à insulina, o exercício físico ele ativa essa cascata e transloca esse GLUT4 até a membrana sem a necessidade da insulina. Então, é extremamente importante que você faça a musculação, faça exercício físico para baixar os níveis crônicos de glicose no teu sangue. Qual que é a recomendação da OMS? 60 minutos, 180 minutos, 150 minutos de atividades aeróbicas diárias por semana, mas a gente vai além. Nós, como profissionais de educação física, temos que ir além, pessoal. Musculação, tem que se complementar os métodos. Mas se você é um indivíduo que está... E a gente sabe que a obesidade ela é multifatorial, ela não depende só de uma coisa, não é preguiça. Ela já veio o médico aqui, já falou sobre isso. É uma doença e você precisa tratar a vida inteira isso. Nós precisamos começar com o básico. Caminhadas todos os dias, pessoal. 60 minutos de caminhadas todo santo dia. Isso vai fazer com que diminua os níveis de glicose no sangue e aí você vai começar a resolver esse problema. Porque
a gente mostrou a foto aqui do coração, aquele coração ali. Cara, dá ruim, É velho. ruim. Não é em uma caminhada que você vai resolver É a isso. mesma coisa quando você tá no teu quarto aí, que tá aquela bagunça, você entrou, tem roupa jogada, cama desarrumada, mochila, livro, pra um lado. Você entra e fala assim, Meu cara, Deus, velho. por onde que eu vou começar? Você fica desanimado, você não sabe Fica por onde puto. começar. E aí o exercício, você tem que começar por algum lugar. Então começa com metas diárias. Você vai, 60, 30, começa com 30 minutos diariamente, ou anda, sei lá, 5, 6 quadras, vai aumentando aos poucos para você que é um indivíduo que é sedentário. Começa a aplicar isso na sua rotina de fato. Você tem que ter um preço a pagar nessa questão, né? A gente tem que pagar para ter uma saúde boa, para manter o bom funcionamento do organismo. Nós precisamos fazer por merecer. É como investir. Eu sempre falo isso, né? É verdade. Nós, para ter saúde ao longo da vida, é como uma poupança, pessoal. Para você ter independência financeira, ao longo da tua vida, você vai poupando o teu dinheiro, vai fazendo investimentos. Para você ter saúde, você precisa fazer a mesma coisa. Todo dia, todo mês, você precisa investir um pouquinho na tua saúde, para que quando você ficar velho, você possa usufruir disso, dessa independência funcional. Senão você vai se tornar uma pessoa que não tem independência na velhice. Não adianta ser longevo sem ser funcional. Não é Ser sobreviver, dependente, não é né? sobreviver muito, É é sobreviver sobreviver bem. bem. Exatamente. Né? Porque é que muitos... Eu falo isso porque meu irmão, se estiver assistindo isso aqui, ele fala, não, porque o Gugu caiu, bateu a Com cabeça e certeza morreu. vai tá se vendo. Cara, mas não é O sobreviver. pessoal acha assim, não, mas é que... Vai contar com a sorte, né? eu não preciso fazer, porque não sei o quê, porque eu sou ativo, eu brinco, né? Falei, cara, até um cortador de cana tinha que fazer musculação. Entendeu? O cara ficou o dia inteiro. Por quê? Porque é algo extremamente dependente, extremamente funcional. Ser o guerreiro Membros do jardim, inferiores. Exatamente. É o que eu falo, perfeito. É o que eu falo para todos os meus alunos. Eles são prova disso. Falo, cara, eu treino vocês para vocês ir para guerra. Pô, não teve guerra, então você tá tranquilo. Você vai cumprir o dia a dia ali numa maior tranquilidade. É o que o Andrezão sistematicamente repete. Ele falou a primeira vez isso no... A gente tá virando irmãos, né? No episódio da FAB, né? Da capacidade de demanda. Se tua capacidade tá acima da tua demanda, cara, você tá tranquilo. Se ela tá aqui, tá tenso. Se ela tá aqui, deu ruim. Se ela tá aqui, você vai gerar disfunções que vão causar síndromes que impactarão negativamente na tua vida. Então, é sempre capacidade acima da demanda. Sempre, sem exceção. Exceto no esporte, né? Que no esporte a gente sempre tá no fio da navalha, né? Você tá ali, ó. E é isso. E tá tudo bem. E é isso. O cara se dispôs Cada um aquilo, com a sua demanda, é né? isso aí. É a profissão desse indivíduo, né? E o Fernando traz muito bem essa questão. Todo mundo precisa fazer. Não é porque você tem uma atividade que gasta mais calorias, isso é importante, beleza. Só que qual que é a diferença de atividade física e exercício físico? Atividade física é qualquer atividade que você gasta caloria acima dos níveis de repouso. Exercício físico é uma atividade programada, que você tem um objetivo. E qual que é o nosso objetivo? É envelhecer bem, envelhecer com saúde. Então, é uma questão de investimento na saúde, todos os dias. É uma atividade programada. Eu estou caminhando para fazer o quê? Para diminuir a quantidade de glicose, para fazer hipertrofia, ganhar massa muscular, para evitar sarcopenia, para evitar osteoporose, osteopenia. Esses quadros, é por isso que você tem que treinar. Então, esse discurso... Atualmente não cola mais, pessoal. Colava na época que a gente era criança, que a mãe falava que eu já trabalho, não sei o quê. Hoje em dia não cola mais, porque a atividade laboral hoje em dia, principalmente agora com a atividade com a inteligência office, né? artificial, muito do trabalho mecânico está sendo demandado para as máquinas. Então a gente tem que fazer o nosso papel, pessoal. E hoje em dia você vê, né? Não tem estudos que sejam um estudo reverso. Não, o cara estava muito ruim, começou a praticar exercício, o cara piorou muito. Não existe, Isso né, aí cara? não tem, tá, pessoal? Seja psicológico, seja fator obesidade, qualquer estudo que você veja, o cara começou a praticar exercício, ele vai melhorar. Porque é algo, é inato, é fato. Nós fomos feitos para o movimento. Né? Como a Fábio diz, né? O movimento ele transforma. Então, é isso, pessoal. Você tem que se mexer, você tem que levantar o bumbumzinho da cadeira e tem que, empurrar um ferrinho lá, tá bom? Tem uma frase do Dr. Pietro Manarino, que é ortopedista no Rio de Brabo. Janeiro, lá em Friburgo. Um abraço aí, E ele mestre. fala que... sabe quando você vai citar um autor, você coloca entre aspas a frase do autor, e aí coloca um tracinho e coloca o nome da pessoa, né? Uhum. E tem uma frase que diz, né? Me arrependi de treinar hoje. Daí quem falou isso? Ninguém, vírgula. Nunca. A gente só se arrepende de não ter treinado. né? Você Então, coloca no Insta, né? Eu bastante. sempre, eu sou meio... Eu falo a mesma coisa sempre, né? E só queria fazer um complemento com relação a um dado que eu já tinha ouvido
Só que era coisa da minha... Eu achava, não, eu não tenho fundamento, não posso sair falando por aí, né? Existe uma relação forte entre prática de exercício físico e síntese de HDL e boa alimentação, né? Principalmente aquela do Mediterrâneo, que eu já vi o Andrezão falando, tudo tal, e diminuição do LDL. Então, treina, aumenta o HDL, não só isso, né? Os dois impactam nos dois, mas treinão fortalece e aumenta o HDL, que é o famoso colesterol bom, né? O High Density Lipoprotein, né? Que é a lipoproteína de alta densidade, que tem uma função muito específica de fazer como se fosse uma limpezinha no vaso sanguíneo. Então tá aqui um vaso, tem uma pequena placa de ateroma, o HDL tem a capacidade de ir fazendo essa pequena remoção, limpeza aquela barrida, né? E faz a remissão do problema. Então, o HDL aumenta, né, o treinão aumenta o HDL, alimentação boa e o aumento do HDL diminui o LDL. Então, prática de exercícios, boa alimentação e, por vezes, em situações específicas, é claro que o médico vai ter que passar um medicamento. Por exemplo, eu lembro que, acho que ano passado a gente foi dar uma palestra numa empresa e o Andrezão falou umas coisas que eu não fazia ideia, né? Eu tava dando palestra junto e indo aprendendo, ouvindo o André falar, né? Tava aprendendo. Ele falou lá do beta-bloqueador do vasodilatador. Então, por exemplo, cara, você tem pressão alta, você vai tomar um remédio que vai tirar a potência do teu coração? Isso é uma coisa tensa, entendeu? Claro que às vezes tem situações que tem que, mas às vezes você não faz exercício físico e toma um beta-bloqueador, velho. Você enfraquece o teu coração e você não tá resolvendo o problema. E daí, às vezes, também, em paralelo, toma um vasodilatador para diminuir a pressão, mas você não tá resolvendo o problema. E esse até numa das palestras que a gente deu, um dos feedbacks que a gente teve foi justamente isso, né? A pessoa tomava lá uma estatina para lidar ali no colesterol e a pessoa ela acha que o remédio ele vai limpar, né? É muito comum você ouvir isso. Não, porque o remédio vai limpar. O médico fala que é como se limpasse uma mangueira, né? Tirasse a gordura que está ali. E não é isso que acontece, pessoal. Muitas vezes o que está acontecendo você está tomando um remédio, um medicamento para diminuir a força do teu coração, para não aumentar a pressão, ou você está tomando um vasodilatador para diminuir a resistência vascular periférica, mas você não está resolvendo o problema, você está tratando o sintoma, é tipo não quebrar a o causa. braço e tomar remédio para dor. A gordura vai continuar ali, meu amigo, não adianta. Se quer melhorar esse componente, quer tratar a causa, é hábitos saudáveis, é exercício físico, é comer bem, né? Outra coisa que você falou dessa questão do HDL, o outro problema do açúcar elevado no sangue é isso. A glicose elevada no sangue cronicamente vai se ligar também à lipoproteína A, que é a proteína que faz o HDL. Então, por isso que indivíduos que têm glicose elevada no sangue vai diminuir a produção de HDL. Por isso que esse é um dos critérios dados pela OMS que diz se o indivíduo é portador da síndrome metabólica. Então, homens com HDL abaixo de 40 e mulheres abaixo de 50, porque já está tendo uma disfunção nessa lipoproteína que não está sintetizando mais HDL. Perfeito. Então é isso, pessoal. Vamos fazer aqui agora uma recapitulação de tudo que nós abordamos. Então, vamos lá. Então, síndrome metabólica nada mais é do que um conjunto de fatores de risco cardiometabólicos, digamos assim, que envolvem obesidade, resistência à insulina, hipertensão e a dislipidemia, certo? Perfeito. Como que nós conseguimos melhorar por meio do exercício? Tá? Então, aqui, por meio do exercício físico, de uma dieta balanceada, nós conseguimos, por exemplo, baixar esse percentual de gordura, que, como o Andrezão bem elucidou ali, faz com que seja, digamos assim, essa gordura atrapalhe todo o desempenho ali do nosso organismo, fazendo com que seja criada essa resistência periférica e tudo mais. Consequentemente, pode ser que venha a ter, né, um caso de hipertensão e tudo mais. Então, treinamento tanto de intervalado, tanto treinamento de força, uma dieta bem balanceada, tá? Exercícios aeróbios de baixa intensidade. Lembrando, né, que um dos problemas que a gente tem que resolver é a hiperglicemia no sangue. Então, tem que ter uma dieta balanceada, baixa em farinhas, carboidratos, para que você não fique aumentando ainda mais, né, essa questão. Exato. No E início, uma coisa que eu sempre vejo muito ali com o pessoal, tanto conversando com alunos e tanto na própria prática nossa do dia a dia, é tomar muito cuidado com as
escapadas, os snackzinhos durante o dia. Que às vezes você está comendo uma coisa pequena, só que você não sabe, comi só 2 bolachinhas, comi só isso. Aquilo que a gente tratou aqui com o Dr. Vinícius Grachinski, né? Quanto que você ingere? Só comi um pratinho no churrasco, né? Mas e ao longo do churrasco? Não comi só uma lug, né? A linguicinha, o amendoinzinho, né? Então, isso, tudo bem, é aquela regra 80-20 que nós temos que, né, levar mais ou menos em consideração. Então sempre leve uma vida mais regrada, só que lembre que no final de semana não é para você desligar o botãozinho na sexta, tarde ali e só ligar na segunda-feira. Tá? Não é um looping infinito ali de doideira, pessoal. E vão mais longe, né? Se você não tem a capacidade de se controlar com essa questão da alimentação, você tem que procurar ajuda e tratar a causa, porque não é normal, né? Você não ter esse controle da alimentação. Tem que tratar a causa e é multifatorial. Às vezes é uma perda que você teve na família que desencadeou isso, às vezes é o término de um relacionamento, né? São vários fatores que podem levar o indivíduo a ter uma obesidade. E trago justamente mais um ponto, né? Quando você começou a sentir isso, viu que começou a comer algo que não está na tua dieta, por isso que você vai buscar uma ajuda. Quando você tem um cronograma, aí que você vê o quão psicológico são esses fatores. Então, às vezes você teve um dia no trabalho um pouquinho mais puxado, daí você chega, nossa, hoje é meu dia, que nem... Eu falo porque é experiência própria, né? Eu chegava e mão no Nescau Ball. Era o dia inteiro comendo Nescau Ball. Aí quando eu parei que eu vi que, poxa vida... É muito fácil para você querer descontar em alguma coisa. Então, às vezes, você não está conseguindo visualizar isso. Então, quando você começar a sentir isso, teve um episódio que nós comentamos com a psicóloga, agora não sei se foi a pessoa, a Lu, que é o quê? Você saia momentaneamente, né? Extraia, né? Abstraia aqui e veja o que você está sentindo. Poxa, eu estou ansioso, eu estou triste, eu estou... Então, veja de onde que está vindo esse daqui que está fazendo você descontar em alguma outra coisa. Exato. Tá? Então, não viva a vida. Você comece a... Finge que você está olhando você vivendo aqui de cima. Tá? Quando tem alguma coisa que interfere na sua parte psicológica, que isso hoje em dia é bem importante salientar, porque às vezes está no automático, você não consegue pensar, né? É muito rápido. Então, você come de bobeira, daqui a pouco vai lá comer 2 pacotes de bolacha. É que nem eu brinco, pessoal, bis, você vai comer um bis, não consegue comer um bis. Não consegue. Tem que comer uma caixa de bis. Com a família inteira, senão nem abre. Entendeu? Família inteira sai fora, comer uma caixa pra inteira cada um sozinho. pegar um ali e tudo tal. Entendeu? Mas é isso então, pessoal. Acredito que a gente conseguiu elucidar bem, esclareceu vários pontos muito interessantes. E, para além disso, a gente conseguiu também, de certa forma, conceituar aquilo que, por vezes, a gente fala, a gente ouve as pessoas falar, e às vezes a gente não ouve a definição, não vê esses pontos que devem ser resolvidos. O porquê de cada coisa, porquê né? de cada coisa. Então é isso, pessoal. Chegamos, infelizmente, ao final de mais um super episódio. Mais uma vez agradecendo aos nossos patrocinadores, Go Coffee, Página 1 Digital e Primor Comunicação Visual. Pessoal, muito obrigado, Luizão, Andrezão, Luizão. Mais um episódio. Pessoal, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, leve essas informações para muitas pessoas, que isso aqui, hoje em dia, é muito importante ter grudado na mente isso aqui. Com certeza é um diferencial, né? Para os profissionais, pessoas que estão fazendo estágio aí, que estão para se formar, né? Perfeito. Com certeza. Beleza, galera? Galera, estamos em todas as plataformas, tá? Spotify, TikTok, Instagram, YouTube. Siga, compartilhe e é não isso. tem desculpa para não ouvir, né? Fechou? Querido, forte abraço, pessoal, e até a próxima. Tchau.